Buenas tardes. Que haces com a responsabilidade de cuidar de outras pessoas? Como haces? Você quizás seja um funcionário, você é uma pessoa que cuida de outros funcionários. Como você cuida dessas pessoas? Porque vamos falar agora sobre a vontade de Deus. Qual será a vontade de Deus para você que tem responsabilidades com outras pessoas? Quizás também com sua família, com pessoas em que você trabalha junto. Como que você faz? Bueno, o Senhor Jesus disse o seguinte: todo o que o Padre me dá, vendrá a mim. E ao que vem a mim, de nenhum modo o echarei fora. Porque hei descendido do cielo, não para ser mi voluntad, sino a vontade do que me enviou. Então, imagínate, aí muitas, você sabe que o Senhor Jesus era perfeito, é perfeito. E todas as pessoas que o Padre enviava a ele não ia echar nadie fora. Nadie. Porque ele dijo: he descendido do cielo, não para ser minha vontade, senão a vontade que me enviou. Eu estava pensando o seguinte: Jesus sempre, antes de vir na terra, ele estava com o Padre todo o tempo, vendo tudo o que a humanidade fazia. Sempre estuvo com o Padre desde o início, antes da criação. E depois que tudo sucedeu, o pecado e tal, Jesus viu que as pessoas, eles fazem sua vontade. Eles casam com quem eles querem, eles eligem como serão suas vidas, se viajam, se vão à festa, se tem lá, que tipo de amistade eles eligem, se, independentemente de Deus, as pessoas fazem suas eleições. E se você vê na Bíblia, temos aí várias etapas em Gênesis e tantos outros livros, você vai ver da vontade do ser humano. Em toda a Bíblia você vai ver pessoas querendo ser sua maneira. E Jesus, ele disse que ele descendeu do céu, onde ele estava com o seu Padre, não para fazer minha vontade, sino a vontade de quem me enviou. Isso é algo que ele deixou claro para ele mesmo. E ele falou sobre isso. Eu não hago nada por minha vontade. Você crê que quando Jesus estava com hambre, na tentação, no deserto, você não pensa que ele tinha desejo de comer? E hasta o diabo deu propostas para ele, de que ele transformara da pedra em pão. Pero ele não escutou a voz do diabo, repreendeu a voz do diabo e não hice, aunque já havia passado 40 dias, e não hice sua vontade. Então, isso estuvo claro, divino, muito definido. O Senhor Jesus, e usa uma coisa interessante, porque quando você guarda
a palavra de Deus, ou seja, guarda, considera as enseñanças do Senhor Jesus, você tem limites. Por exemplo, eu não vou quedar com esta amistade que me hace mal, que hace chisme, que habla mal de los demás, que me põe com malos olhos, ou habla coisas seculares. Eu não vou fazer isso, porque esta pessoa vai me contaminar, vai fazer com que eu mire da maneira que ele está mirando. Tem um dicho, não, que diz, diga com quem andas, que vai saber quem eres, em outras palavras. Se você tem malas companhias, pessoas que não têm nada a ver com Deus, você não está buscando assim a vontade de Deus. Você quer estar de acordo com este mundo. Uma coisa que me chamou a atenção é que ele dijo, porque he descendido do cielo não para ser minha vontade, senão a vontade de quem me enviou. E esta é a vontade de quem me enviou, que de todo o que ele me ha dado, eu não perda nada, sino que lo ressuscite no dia final. Porque esta é a vontade de meu Padre. Então, quizás você, há pessoas em sua vida, sua família, que vêem uma pessoa de mau caráter. Você não é uma pessoa fiel, ou não é verdadeira, é uma pessoa descompromissada, não tem responsabilidade em seu trabalho, ou com suas tarefas de casa, ou como madre, ou como padre, seja na função que você tenha. Você sempre está aí fazendo as coisas que tem problema com outras pessoas. Ou senão, você está sempre murmurando em contra de outras pessoas. Estou falando de lo que está saindo de ti. Você não está ganhando esta pessoa. E o Senhor Jesus dijo que todo lo que Ele me ha dado, eu não perda nada. Então, obrigação suja, minha, é que isso é uma coisa que é muito forte, porque quando uno não quer perder nada, nadie, é porque considera esta pessoa. Eu considero lá uma das pessoas que eu atendo. Eu considero elas como minha alma. Eu considero, e às vezes é uma única oportunidade, que só nunca mais eu vou falar com esta pessoa. E neste momento eu tenho que falar a verdade para ela. Aunque não me agrada, quizás, mas não é minha vontade que tem que predominar, senão a vontade de quem me enviou. E assim como Ele ha cuidado de mim, assim como Ele me ensina, me repreende, me estimula, ou seja, Ele me ensina o que eu devo fazer, não me põe para baixo, mas Ele me põe como responsabilidade de que eu tenho que cumprir, que eu tenho que obedecer. É a parte minha, eu que tenho que fazer isso. Então, esta é a vontade de quem me enviou, que de todo o que Ele me ha dado, eu não perda nada, sino que lo ressuscite no dia final. Ou seja, esta pessoa será salva, e eu tenho que fazer de tudo por ela. Todo. Não pode perder nem nada. Se acorda que Jesus havia intercedido por Pedro?
Jesus orou por Pedro, porque ele ia ser, não me recordo o nome que se dá em espanhol. Em português se diz peneirado por el diabo. Ou seja, vê que atenção e se Jesus, nos momentos finais, uma coisa que eu estou lendo em Univer, na meditação acá em Argentina, para a Sudamérica, estamos falando sobre o livro de Juan, que é um livro, me encanta este livro, porque é o relacionamento do Senhor Jesus com o Padre. Habla muito disso. E incluso antes de ele ser crucificado, ele lavou os pés dos discípulos, para que eles disseram o mesmo, serviram uns a outros. E é isso que Deus quer. E se você sirve a outras pessoas, você vai ganhar estas pessoas. Mas se você é resistente, é uma pessoa difícil, está sempre de mala cara, sabe, de mala vida, tudo está mal para ti. Você não pode ganhar as pessoas. Incluso uma pessoa com uma cara cerrada, assim, não? Nada cerca ela. Nada tem coragem de falar com ela, verdade? Porque essa pessoa está travando outras pessoas de se acercar a ela. Ela não quer. Então, esta não é a vontade de Deus. Quando as pessoas estão devendo a ti, eles têm que querer o Senhor Jesus que você disse servir. Se eles não o querem, uma das coisas interessantes que eu disse isso em mente, não? Havia muitos anos que eu não via meu filho, não? E que passou? Quando ele apareceu, quando ele vino, foi Deus que o trajo ele, porque verdadeiramente não tenho isto como uma pessoa firmada como filho, papel, não? Pero ele vino e ele quis se acercar, ele quis vir. Então, pero nós nunca deixamos de amá-lo, de querer, de orar por eles. E que passou? Eu disse comigo mesmo, oh meu Deus, ele tem que querer meu Deus. Ele tem que querer meu Deus. Como que eu vou apresentar a ele o Deus que eu sirvo? Porque ele não me conhecia, há muitos anos, tivemos muito pouquinho tempo juntos. E aí, então, um dia, eu fachei, eu tive assim, ali mostrei assim, um selo por ele, não? E eu disse assim, e eu quedei triste este dia com ele. E em minha mente eu dizia, Deus meu, como ele vai ver meu Senhor? Ele vai pensar que é o Senhor Jesus hace as pessoas serem assim. E eu não quero que ele veja que é meu Senhor que hace, eu que estou equivocando. Então eu cheguei cerca dele e eu disse, mira, eu me quedei triste contigo, por isso, por aquilo, mas eu quero dizer que eu me equivoquei, eu errei contigo, eu não tenho que estar assim, e eu fazia isso, eu me sentia assim, mas eu estava falando assim com ele, porque eu pensava em meu Padre, Deus. Eu não estava pensando em minha imagem, não, eu estava pensando em imagem de meu Padre. Então, quando eu vejo aqui o Senhor Jesus falando de seu Padre, falando que
a vontade que me enviou, que de meu Padre, que todo o que Ele me ha dado, eu não perda nada. Ou seja, eu tenho que me conduzir de maneira digna, justa. Se eu falho, eu tenho que assumi-lo. E não é isso parte de Deus. Não é Deus que me hizo equivocar-me. Sou eu que me equivoquei. Foi eu que me entristeci com esta situação. E eu quero que você saiba que não tem nada a ver com meu Deus. Sou eu que fazia. Foi isso que eu deixei claro para ele. Porque eu pensava em Deus. Eu pensava e que ele quisera, que tivesse esse desejo de meu Deus, que meu Deus é perfeito. Ele não faz como eu faço. E ele, verdadeiramente, em um mês, com nós outros, se bautizou nas águas. Em 3 meses, ele foi bautizado com o Espírito Santo. E foi um milagre, ou seja, foi Deus que o trajo. E é isso que Jesus fala aqui, ó, mira, todo o que o Padre me dá, vendrá a mim. E ao que vem a mim, de nenhum modo o echarei fora. Ou seja, que a pessoa pode ter hecho das piores coisas na vida, bem justa, pero Deus que envia para o Senhor Jesus, esta pessoa, Jesus cuida. Lindo, não? Assim que, se você não cuida das pessoas com quem você tem oportunidade de cuidar, você não está fazendo a vontade de Deus. Porque não foi esta característica que nós outros vemos em o Senhor Jesus, que é um exemplo que todos nós outros devemos seguir. Tenha em mente, em sua cabeça, em sua mente, que é a vontade de Deus. Que é a vontade de Deus? É que eu perda uma pessoa com minha atitude. E mira, se eu não sou perfeita, pero eu sempre digo para Deus, eu sempre tenho isso em minha mente, que eu quero santificar o nome dele. E se eu estou equivocando em algo, prefiro descobrir, conhecer a verdade que eu estou fazendo mal, para assumi-la e abandonar este erro, do que quedar à la defensiva e dizer que estou bem, quando eu, na verdade, não estou cumprindo a vontade de Deus. Todas as pessoas que chegam a ti, que você não deixa perder com sua mala conduta, porque esta não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que esta pessoa, eu digo aqui, porque esta é a vontade de meu Padre, que todo aquele que vê ao Hijo, quando te vês, tem que ver Jesus. E crê nele, e mira, uau, eu devo ser esta pessoa que está, ela atua assim, eu não posso seguir assim, ela tem que santificar, você tem que santificar o nome dele. Porque esta é a vontade de meu Padre, que todo aquele que vê o Hijo e crê nele, tenha vida eterna. E eu mesmo o ressuscitarei em el dia final. Então, se você crê, você põe em prática. Se você não crê, é só teoria, só informação. Que Deus bendiga a todos. Aproveite, porque todas as palavras que você está escutando, todo o que has aprendido, vas prestar conta. Não é para que você quede assim, ah, que maravilha. Não, é para que você ponha em prática. Presta atenção como você age com as pessoas que estão à sua volta. Assim que eu também. Assim que devemos perseverar até o fim. É a coisa mais difícil que existe, é a salvação. Porque você quer ser sua maneira. Eu também. Para aqueles que é nascido de Deus, tem o poder de vencer a si mesmo. Que Deus bendiga a todos. Hasta amanhã.